no grupo de risco, né, de contrair a forma grave da Covid. Desde o início da pandemia, a Covid-19 interfere aí na rotina e nos hábitos da população mundial. Com a prática de atividades físicas e refeições alteradas, né, gente, os diabéticos eles devem estar mais atentos com a variação da glicemia. O endocrinologista Dr. Felipe Menezes, ele é meu convidado de hoje, vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E se você tiver dúvidas, quiser fazer qualquer pergunta, manda seu áudio, sua mensagem no 98145-7570, tá? 98145-7570, tá bom? Manda pra gente. Tudo bom, doutor Felipe? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu, Marília? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Fala pra gente, né, como é que é o acompanhamento do médico, né? Com certeza é fundamental, principalmente nesse período, né, doutor Felipe? Com certeza. Nesse tempo de pandemia, até tem uma paciente minha que disse, doutor Felipe, eu ganhei 20 quilos depois da pandemia. As pessoas ficaram muito dentro de casa, começaram a consumir muito fast food, ficaram no sedentarismo, sem praticar atividade física, e com isso teve um ganho de peso. E quando tem um ganho de peso, é o principal fator de risco para o diabetes, principalmente o tipo 2. Porque o tipo 1 é um diabetes que tem característica autoimune, então é diferente do tipo 2 que com ganho de peso, ele começa a aumentar a incidência do diabetes tipo 2 nesses pacientes. Então, assim, a pandemia levou o sedentarismo e esse ganho de peso e aumentando o número de casos de diabetes tipo 2 consequentemente. Nossa, foi mesmo, viu? Com certeza, muita gente saiu ganhando peso. Eu mesmo ganhei muito peso. Você ganhou aí, Janaína? Vocês ganharam aí dentro? Um pezinho? Perdesse, foi? Menina, olha só, eu ganhei muito. Tô aqui, viu? Tô lutando, minhas filhas, pra perder meus quilos, mas eu vou perder. Já perdi uns 9, eu acho, mais ou menos, por aí. Mas eu vou perder mais, gente. Eu ainda faltam uns 8, mais ou menos isso, é. É 8, é? Não, acho que eu perdi uns 7, 8 por aí, gente. Sei lá, uns 7. Eu tava com uns 15 a mais. Não dava pra perceber muito, né? Mas porque são um pouquinho distribuídas. Mas a gente ganhou mesmo. Porque, ó, para exercício, eu fiz a mesma coisa. Não fazia exercício. Fecharam as academias também, teve um período, Exato. né? E aí mas você pode fazer em casa. A gente começou a praticar em casa. Para poder não ficar parada, né? Agora abriram, graças a Deus, as academias, então é muito bom que as pessoas comecem a se exercitar, mas com uma alimentação boa também, né? Com certeza, uma alimentação saudável é fundamental. Agora, o grande segredo para você perder peso, eu não chego a falar tanto para não tirar o incentivo das academias para os meus pacientes, mas 90% para perder peso não é atividade física, é dieta. 90% é dieta e 10% é atividade física. O diabético, a atividade física ajuda, porque quando o diabético ele faz atividade física, ocorre a captação de glicose pelo músculo. Com isso, diminui também os índices glicêmicos. Por isso que os meus pacientes diabéticos dizem, doutor Felipe, às vezes quando estou praticando atividade física, eu sinto que a minha glicose cai. E realmente cai, porque na hora que ele pratica, o músculo capta a glicose e ele tem que comer uma balinha para melhorar a glicemia, alguma coisa doce para melhorar a glicemia. Exato. Mas isso contribui para baixar, controlar os níveis glicêmicos dele. Então, todo paciente diabético incentiva a fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana com duração acima de 1 hora, que é fundamental. O que é importante aí para a saúde dos diabéticos? Os diabéticos é fundamental, como a gente já falou, fazer uma dieta adequada, pobre de carboidratos. Proteína não tem problema, porque proteína não vai elevar os níveis glicêmicos, porém tem que ter cuidado mais em paciente que tem alguma disfunção renal, porque quanto mais proteína você consome, mais você sobrecarrega seus rins. Então, assim, o paciente diabético pode comer carne, tá certo? Verdura à vontade, tá certo? Agora, tem algumas coisas que eu sempre gosto de quebrar os mitos. É a questão das frutas. Muita gente acha assim, fruta é super saudável, todo mundo pode comer fruta e não tem problema. Porém, a fruta tem o açúcar dela, que é chamado de frutose. E esse açúcar das frutas eleva os índices glicêmicos. É que nem um paciente diabético que diz pra mim, doutor Felipe, eu sou super saudável, eu só como fruta, eu como 5 bananas num dia. Principalmente o povo do interior. O povo do interior adora comer banana. Aí diz assim, eu como 5 bananas, 5 maçãs, eu sou super saudável. Mas não. E vive com os níveis glicêmicos descompensados. Por quê? Eu sempre falo, você deve comer uma metade de uma maçã, metade de uma banana. Se for uma fruta muito doce, quanto mais doce a fruta, maior tendência a ter frutose. Então, assim, uva, só pode comer umas 3 uvas. Paciente diabético, uma melancia, só uma fatia de melancia. Não pode comer uma metade de uma melancia. Abacaxi. Abacaxi, uma fatiazinha de abacaxi.
Porque quando você come, tudo aquele segredo. Quanto mais você come, quantidade mais é veneno. Quanto mais você come, tem mais frutose e aumenta os níveis glicêmicos. Gente, eu lembro quando eu estava grávida do meu primeiro menino, gente, eu ia gravar um programa, e aí o que acontecia? Eu levava umas 6 frutas, 7, eu comia. Cada vez que ele dava um intervalo, eu comia uma, achando que eu estava assim, super saudável. Não, vou comer fruta, que é saudável. Eu comia muita fruta. A médica disse, minha filha, pelo amor de Deus, para de comer fruta, que é muito doce, tem muita frutose e engorda, né? Exato. E eu amava fruta, eu sempre gostei muito de fruta, então sempre como bastante, mas não assim, exageradamente, não. E em relação à pandemia do coronavírus, o que é que está acontecendo? Esse vírus, como a gente já teve várias explicações sobre ele, quando ele entra no nosso pulmão, ele começa a provocar uma inflamação generalizada. E essa inflamação, em alguns casos, ela é muito exacerbada. Então, quando o paciente ele é diabético, ele já é um paciente que é inflamado. Então, junta com um vírus que inflamou mais ainda o pulmão dele, então a tendência é ele ter um grau de inflamação muito maior em relação a um paciente que não é diabético. Sendo que também tem as consequências que muita gente não fala do pós-coronavírus. Os pacientes estão tendo muita questão de fibrose, porque quando o paciente fica muito tempo inflamado, a tendência é formar uma cicatriz, que a gente chama o nome técnico de fibrose. E essa cicatriz, muitos desses pacientes vão ter que fazer fisioterapia respiratória. Não sei se você já viu, porque eu trabalho na Unimed, no hospital da Unimed, e a gente pega muitos pacientes sobreviventes do coronavírus, e muitos são traqueostomizados porque ficam muito tempo em ventilação mecânica. Então, esses pacientes, eles têm sequelas crônicas e vão ter que fazer reabilitação pulmonar com os fisioterapeutas para melhorar. Tempo, né? Exato. Então, assim, você controlando seus índices de glicemia, controlando o diabetes, você tem uma menor chance de complicar tendo essa infecção pelo coronavírus. Muito bem. Agora, o estresse, nervosismo, né? É uma preocupação? Podem ter algum tipo de influência na glicose? Sim. Por quê? Quando você tem estresse, simplesmente você libera hormônios que a gente chama contrarreguladores da insulina. E eles simplesmente elevam os índices glicêmicos. Eu estou querendo dizer que muitos pacientes dizem assim, doutor Felipe, eu sou estressado, por isso que eu sou diabético, por isso que minha glicose sobe. Não, você é diabético. Porém, quando você libera os hormônios contrarreguladores da insulina, por exemplo, o glucagon, outros hormônios, a adrenalina, quando você está estressado, simplesmente vai elevar o cortisol, o corticoide, vai elevar os níveis glicêmicos do paciente, vai descompensar o diabetes. Mas não quer dizer que é por causa disso que você é diabético. Você é diabético, ponto. Mas isso descompensou seu diabetes, o estresse do dia a dia. E diga uma coisa, uma pessoa, um paciente, né, que ele tem diabetes, ele pode tomar essa vacina da pneumocócica neste momento da Covid ou não? Ou é melhor não tomar agora? Assim, o que eu recomendo para os pacientes, assim, você faz uma vacina, tem que ter um tempo em relação a outra vacina, né? Porque essas vacinas são muito novas, então não tem estudo sobre essa interação, se pode ter uma interação entre as vacinas. Então eu recomendo que aplique uma vacina, espere um tempo, fale com seu infectologista sobre o tempo para esperar e posteriormente faz uma nova vacina, porque não tem estudo as duas associadas, porque essa vacina do coronavírus é nova. Então a gente está ainda aprendendo até sobre efeitos colaterais da vacina. Eu peguei vários pacientes com receio dos efeitos colaterais, mas eu falo para todos, o custo-benefício é melhor, o risco em relação ao benefício é superior ao benefício para o paciente se vacinar contra o coronavírus. Bom, assim como outras pessoas que têm comorbidade, claro que a gente sabe, eu acho que os diabéticos também têm um risco bem maior também de pegar uma Covid, né? Pegar o quê? Desculpa. Pegar a Covid. Não, assim, o risco que os pacientes diabéticos têm de pegar a Covid é o mesmo em relação à pessoa que não é diabético. O problema é posterior. Mesmo sendo uma pessoa saudável, a questão é o risco de ter uma complicação grave que venha precisar internar ou precisar de UTI, ser entubado e ficar em ventilação mecânica. Então, um paciente diabético ele tem o mesmo risco de um paciente que não é diabético de contrair o vírus. Porém, a questão são as complicações desse paciente sendo infectado, que são superiores, foram vistos nos estudos que pacientes hipertensos, diabéticos, asmáticos. Por isso que esse grupo está sendo prioritário na vacinação, porque eles são um grupo que tem maior risco de complicações. Porque você vai chegar e vai dizer para mim, eu conheço vários pacientes diabéticos que não tiveram nada. Realmente,
Teve vários pacientes que não tiveram nada, porque tem um fatorzinho que a gente ainda não descobriu, mas que todos nós temos, assim, médicos, temos uma pulga atrás da orelha, que a gente acha que tem um fator genético, por isso que geralmente quando um membro da família complica, um pai, um irmão, geralmente tem algum fator genético que contribui para essa complicação, mas ainda a ciência não descobriu qual é o gene que está responsável por essa complicação do coronavírus. Porque tem um diabético que pega, não acontece nada, é só uma gripezinha normal, e tem outro que pega e vem até a falecer. Então a gente não sabe, mas a gente sabe que quem tem essas comorbidades tem uma maior chance de complicar. Por isso que eles são um grupo prioritário na vacinação. Com certeza. Tem uma pergunta aí do nosso telespectador. É uma mulher. Manda aí, vai, solta a pergunta. Bom dia, Marília. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber qual o tipo de lanche que um diabético deve comer, assim, nas horas de lanche, sem ser frutas. O que um diabético deve comer, assim? Eu gostaria de saber, no lanche. No lanche. O que um diabético ele poderia comer assim, num lanche? Como a gente conversou, a questão além das frutas, né, como eu falei, pode comer fruta, sendo que em pequena quantidade. Ele pode comer verdura, pode comer... Eu sei que verdura, às vezes, muita gente não tem esse hábito, né? Mas tem que ser incorporado o paciente diabético. Eu sempre bato para o paciente diabético. Não adianta... Mas um lanchinho assim, pode comer... De manhã, besteirinha, alguma besteirinha? Assim, ele pode comer 2 fatias de pão integral, um pedacinho de queijo Minas, ricota ou coalho, aquele queijo branco. Quanto mais branco o queijo, tem menos gordura. Então, ele pode associar 2 fatias de pão, ou assim, até uma tapioca, ele pode comer. Agora, você não pode ficar comendo assim, 2 pães, 2 tapiocas, tudo é questão a quantidade que ele come, tá certo? Mas eu sempre falo para o paciente diabético, a principal causa dos diabéticos não serem compensados é porque não fazem dieta. Aí chego no meu consultório, quando chego com a glicemia alta, eu pergunto logo, você não fez dieta, né? Fala a verdade. Não fiz. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem gente que é magro e tem diabético, por quê? Porque, assim, como eu falei, o paciente diabético, a obesidade é um fator de risco. É o principal fator de risco para o diabetes tipo 2. Porém, não é só a obesidade. Tem paciente que começa a apresentar déficit na produção da insulina. E a insulina, com alguns pacientes, não consegue mais colocar a glicose para o meio intracelular. E com isso diminuindo a glicemia. Então, tem pacientes que são magros e podem ter diabetes. E um maior dos exemplos assim do paciente magro e diabético é o tipo 1, que é autoimune. O paciente não se sabe a causa, ele começa a produzir autoanticorpos que vão começar a atacar o pâncreas e vão destruir as células beta-pancreáticas, que são responsáveis pela produção de insulina. E com isso, há uma queda da insulina e o paciente não consegue mais colocar essa glicose para o meio dentro da célula. Porque quanto mais altos os níveis glicêmicos, fica cronicamente alto, maior o risco do paciente ele ficar cego. O diabetes é a principal causa de cegueira. O diabetes é a principal causa de insuficiência renal crônica, tá certo? No mundo todo. Aqui o pessoal fala que é hipertensão no Brasil, porém, é porque aqui é subdiagnosticado, mas no mundo todo é o diabetes, a principal causa de insuficiência renal, tendo o paciente fazer hemodiálise. Então, sendo que aqui é subdiagnosticado, infelizmente. E pode ser genético também, né? É, genético, exatamente. Tem fatores genéticos, sim, do diabetes. Então, assim, quando você pega um indivíduo magro e jovem, aí a gente tem que dosar os autoanticorpos, que provavelmente é um diabetes tipo 1, que é autoimune. Quando a gente pega um indivíduo de maior idade, uma faixa etária superior e que tem esses autoanticorpos negativos, a gente pensa no diabetes tipo 2, tá certo? Mas o principal fator de risco de diabetes tipo 2 é a obesidade. Vamos ouvir mais um áudio, mais uma pergunta. Solta aí, Janaína. Bom dia, me chamo Giovânia. Oi, Giovânia. Eu tenho diabetes pós-parto. Eu gostaria de saber se depois que eu ainda ter a criança, eu vou continuar com a diabetes ou se é o período da gestação. Boa pergunta. Pós-parto, pode adquirir, então. Exato. Principalmente, eu atendo várias gestantes. Meu consultório é cheio de gestantes. Graças a Deus, as ginecologistas têm muita confiança em mim. Eu agradeço a todas elas. Eu até falo, o endocrinologista não é um profissional sozinho. A gente tem as ginecologistas que ajudam a gente nesse rastreio. A gente tem os nutricionistas também. Então, é uma equipe multidisciplinar. Quando muitos desses pacientes, principalmente quando estão gestantes, você sabe disso, tem aqueles desejos, hoje eu quero comer um acarajé, ou quem é de Salvador, que mora em Salvador,
Ah, eu quero comer um sanduíche. Ah, eu quero comer uma feijoada. Nossa, e às vezes de madrugada acorda. Exatamente. Já viu isso? E o que é que leva a isso? A ganho de peso. Eu sempre falo que na gestação você tem que ter um limite de ganho de peso. Quando a paciente ela ganha muito peso, a tendência é ela ter o diabetes que a gente chama gestacional durante a gestação. Antes ela não tinha diabetes e ela adquiriu pelo ganho de peso durante a gestação. E fora que a gestação também tem fatores que contribuem ao diabetes. Há uma maior resistência insulínica e a paciente, ela adquirindo esse diabetes, cerca de 20% delas vão persistir com esse diabetes. Então elas têm que fazer acompanhamento pós terem um bebê e durante a gestação também. Durante a gestação, às vezes, há necessidade de a gente introduzir insulina além da dieta. Muito bom. Tá, e tem mais alguma pergunta? Solta, por favor, Janaína. Bom dia, Marília. Meu nome é Maria Bom José. Sou diabética e gostaria de saber com o doutor, porque eu fico dentro de casa, só eu e meu esposo, e eu não uso máscara. Será que eu tenho algum risco de pegar o coronavírus? A minha diabetes é descompensada, já perdi os membros dos pés, né, os dedos. E queria saber, mesmo sem eu sair dentro de casa, eu posso ficar sem máscara? Foi boa a pergunta dela, eu entendi perfeitamente o que ela quis falar. Lembrando também, eu vou pegar um gancho dessa pergunta, que a principal causa de amputação não traumática não foi devido a trauma, queda de moto, acidente de carro, é o diabetes, tá certo? Então vocês viram que hoje o diabetes é a principal causa de cegueira, a principal causa de insuficiência renal crônica, que o paciente tem que fazer hemodiálise nas clínicas de diálise, principal causa de amputação não traumática. Então tem várias complicações que o diabetes ocasiona se você não controla ele. Respondendo à pergunta dela, não tem nenhum problema você estar dentro de máscara, dentro de casa, não tem problema nenhum. Agora, qual o problema? Por que esse vírus foi altamente transmissível? Por que é que matou tanto profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico, principalmente que a gente lida diretamente com esses pacientes? Foi porque você vê que todos os médicos, todos os profissionais de saúde estão usando máscara. Por que esse vírus está matando, eles estão se infectando? Porque ele é um vírus que ele se adere à superfície. Então ele fica às vezes numa mesa, ele fica às vezes numa cadeira. Então você encostou a mão e você não lavou o nariz, encostou no nariz, encostou na boca, simplesmente você se infecta. Então se você pede, por exemplo, uma comida para vir na sua casa e pega naquela sacola, não lava a sua mão, não lava os produtos, não higieniza os produtos, simplesmente você leva a boca, você se infecta. Então, um grande problema nessa pandemia, o que infectou a maioria dos profissionais de saúde e tudo, foi porque esse vírus, e as pessoas, né, em comum, porque simplesmente esse vírus se adere à superfície e ele fica cerca de 4 a 5 dias aderido. Então, você pega nas coisas e você se contamina e leva a boca. Por isso que é fundamental, antes de você se alimentar, um hábito antigo, né, que nossos pais falavam, lavar bem as mãos com água e sabão, tá certo? Antes de poder se alimentar. E antes de fazer qualquer coisa, se for coçar o nariz e tudo. Tá certo? Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma? Tem. Solta, vai. É Marília, né? Bom dia. Bom dia, Marília. Eu me chamo Francisco da Silva Cruz, sou aqui do Marandraza, Bahia, e eu sou diabético. E eu queria saber, doutor, se faz mal a gente comer banana, porque eu gosto muito de banana. Aí, quantas bananas a gente pode comer num dia? Assim, para que não possa me ofender. Tá certo, Marília? Bom dia e muito obrigado. Obrigada. Bom dia, ótima pergunta. Como eu falei da questão, já tinha falado no link anterior. Você pode comer banana sim, não tem problema nenhum. Agora a questão é o quanto de banana você come, tá certo? Então, assim, eu recomendo para o paciente diabético comer metade de uma banana, tá certo? Uma banana menorzinha, né? Uma banana menorzinha, tá certo? Porque se você come 5 bananas, você não está sendo saudável porque você está comendo fruta. Porque tem esse açúcar chamado de frutose. E para quem não é diabético também, engorda também. Então, assim, porque o endocrinologista, eu trato obesidade, eu trato a parte de colesterol alto, eu trato a parte de tireoide, tá certo? Então, obesidade também eu trato. Então, vários pacientes dizem assim, doutor Felipe, eu sou super saudável, eu não entendo porque é que eu sou gordinho. É porque come de forma errada, tá certo? Então, por isso, tem que vir no nosso consultório
laboratório para a gente fazer uma avaliação, para com isso a gente ver a questão de tanto a gente vai encaminhar para o nutricionista para ver a parte dietética, como para tratar também com várias medicações que a gente tem a nosso dispor hoje em dia para tratar a obesidade. Obesidade não é mais aquele bebê fofinho, lindo, gordinho, não. Obesidade é uma doença. Todo paciente que você vê obeso, simplesmente é uma doença. E é uma doença crônica que tem que ser tratada para o resto da vida. Exatamente. Então, o que é que acontece? Muitos usam remédio para emagrecer, aí emagrecem, deixam a medicação. Ah, doutor Felipe, a culpa é do remédio. Foi o remédio que eu parei e fez engordar 2 vezes mais. Não. Você simplesmente voltou a comer tudo que você comia antes, ter seus hábitos anteriores. Então, por isso que eu digo, você tem que fazer um acompanhamento para o resto da vida. Obesidade leva a principal causa de mortalidade acima dos 40 anos, que é infarto e AVC. Muito bem. Tem uma pergunta aqui no telão. Vamos lá, solta a pergunta. Meu pai morreu diabético, tenho 2 irmãos mais novos, diabéticos. Eu queria saber se é só pelo doce que a pessoa pega diabetes. Bom, como é que eu posso me cuidar para não pegar? Eu tenho a mais velha, eu sou a mais velha, deve ser a mais velha da família. Entendi. Bom, ela disse que o pessoal tudo não tem diabetes. Entendi. O que ela quis dizer é em relação à dieta. Não. Como você mesmo falou aqui, o diabetes, ele tem um fator genético. E o que é que propicia desencadear o diabetes? Eu estou falando mais do tipo 2. Porque o tipo 1, como eu falei, é autoimune, você vai produzir anticorpos contra o seu pâncreas. Certo. O tipo 2, o principal fator de risco é o ganho de peso. Então, você quer não assim, diminuir seu risco de você vir a ter diabetes, é você ter uma dieta adequada, fazer atividade física, tá certo? Não ser sedentário. Você fazendo esse conjunto de coisas vai contribuir para você diminuir seu risco. Mas mesmo assim, como você falou, tem pessoas que são magras e são diabéticas tipo 2. Então, para você minimizar seus riscos, você tem que fazer isso. E como eu falei, o principal fator de risco de infarto e AVC, que é a principal causa de morte nos hospitais depois dos 40 anos, um dos principais fatores de risco é a obesidade. É verdade, não tem jeito, né? Tem mais pergunta, né? No telão ou áudio? Áudio? Solta aí. Solta. Bom dia, Marília. Bom Me dia. chamo Isabelle e eu gostaria de saber se o diabético pode comer cuscuz na sua alimentação. Boa, cuscuz. Eu não recomendo cuscuz, tá certo? Por que cuscuz não pode? Eu não homem? recomendo, porque cuscuz eleva muitos índices glicêmicos, tá certo? Do paciente diabético, exatamente. Se você quer comer cuscuz, é aquele lance, em pequena quantidade. Tudo paciente diabético, aqui para nós, tudo ele pode comer, porém tem que ser em pequena quantidade. Pouco. Infelizmente. Às vezes tem vontade de comer aquele docinho, Exato. Né? Tem umas marcas de chocolate. Um pouquinho de nada. Tem umas marcas de chocolate diet que pode ser também ingerida. Certo. Tem um açúcar que é muito famoso aqui, que tem baixa quilocaloria, que eu recomendo se você gosta de fazer um cookie, fazer um bolinho, é o xilitol. O xilitol, muito, ele né? é muito bom, tá certo? Agora, geralmente você encontra mais em farmácia de manipulação, o xilitol. Agora, só um pouquinho meu carinho, né? O xilitol, o preço condiz com... O supermercado tem também, é super carinho Exato. mesmo, gente. É bem pouco. Mas é muito, assim, né? é muito bom para o paciente diabético e que não é diabético também, quer perder peso, tá entendendo? Porque eu uso mais o xilitol para o meu café da manhã, coloco no café, tá certo? Porque ele é um açúcar de baixa quilocaloria. Então ele é ótimo para quem tá fazendo dieta e quem quer perder peso também. Quem quiser comer um bolinho, né? Exato. Quiser botar um açúcar menos, né? Exato. Pode comer bolo? Bolo pode, se for integral? diabético, como eu falei, se for uma fatia, toda a questão é o quanto você come, né? tá certo? Mas geralmente, assim, opinião pessoal, não contraindico bolo, biscoito recheado, essas coisas, porque geralmente bolo, né, tem farinha, tem açúcar, então isso tudo contribui para a pessoa engordar, né? Engordar muito nesse tempo. Com certeza. Minha gente, vamos soltar mais uma pergunta aí, vai. Tá bombando aqui o negócio. Vai lá, Jana. Bom dia. Eu me Bom chamo dia. Elisandra. Meu esposo teve Covid e ele não era diabético, mas com o Covid a diabetes dele alterou, chegando a 180. E depois do Covid a gente ficou monitorando e estava 108, 117. Isso quer dizer que ele é diabético ou é pré-diabético? Ela falou que no Covid... Peraí, no Covid ele teve? Coloca de novo esse áudio e aumenta um pouquinho o som. Bom dia, eu me chamo Elisandra. Meu esposo teve Covid
e ele não era diabético, mas com entendi. Covid a diabetes dele alterou, chegando a 180. E Entendi. depois do Covid, a gente ficou monitorando e estava 108, 117. Isso quer dizer que ele é diabético ou é pré-diabético? Eu entendi o que ela quis falar. É o seguinte, porque quem teve infecção pelo Covid, principalmente quem já era diabético, teve muita descompensação dos níveis glicêmicos por causa que durante a infecção pelo coronavírus. Mas a gente só diagnostica diabetes quando o paciente ele faz aquela glicemia no sangue, não é aquele que fura o dedinho do aparelho glicosímetro, quando tira no sangue no laboratório e tem 2 medidas acima de 126. Ou quando o paciente tem uma medida isolada acima de 200 com sintomas, com as polis que a gente chama. Quais são as polis do paciente diabético? Muita sede, muita fome, perca de peso, tá certo? Então, e vai muito ao banheiro fazer xixi. Eu sempre eu pergunto para os pacientes diabéticos se à noite eles não se acordam para fazer xixi. Vários se acordam 2, 3 vezes à noite para fazer xixi no banheiro. Então, eu uso até como forma de rastreio. Quando chega esses pacientes, eu peço a glicose, peço a hemoglobina glicada para fazer um rastreio nesses pacientes, para diabetes, né? Ih, gente. Eu vou tanto no banheiro à noite, eu tenho uma raiva, gente. Mas não sou diabética, não, viu? Vamos fazer exame. Depois que a gente tem menino, né? O negócio fica mais baixo, sei lá como é, né, gente? Eu não sei, né? Deve ser isso. Mas olha, tem mais pergunta? Tem mais alguma, Jana? No telão? Solta aqui, olha aí. Bom dia. A pessoa diabética pode consumir açúcar mascavo? E aí, mascavo? Essa pergunta é ótima. Não vou falar de marcas, mas vou falar sobre açúcar mascavo, tá certo? Essa pergunta, já vários e vários pacientes falam para mim. Simplesmente, quem vai responder essa pergunta não sou eu, vão ser vocês. Pegue depois atrás no rótulo falando o valor nutricional calórico do açúcar normal e em relação ao mascavo. Mesma coisa. Gente, eu nunca vi isso. Mesma coisa. Então, ele é bonitinho. É menos, né? Exato, ele é bonitinho, ele é mais assim, parece que é mais refinado, tem uma embalagem mais bonitinha, mas no final você pega atrás, vê pelo rótulo a quantidade de quilocaloria do açúcar normal e do açúcar mascavo, não diferencia. Nossa, tá aí, gente. Então, a gente tem que olhar isso mesmo. Teve uma vez que eu fui na Nutri e ela falou, você tem que ver os alimentos que tem carboidrato e os que não tem. Você acha que aquele não tem? O carboidrato, ele engorda também, né? Só o açúcar, né, doutor? Exato. Então, você tem que olhar. Aí eu disse, quais são? Ela mandou uma lista, assim, de vários produtos que eu posso adquirir, né? E que não tem carboidrato nenhum, é zero de carboidrato. Inclusive creme de leite, requeijão. Tem alguns que não tem, gente, é zero mesmo. Então não é que, porque tem que ser light ou diet. Não tem esse negócio de light e diet, não. Tem uns que nem são zero, nada, mas são zero de carboidrato. É muito bom também, mesma coisa, tá tudo certo. Exato, exatamente. Doutor, obrigada pela sua participação tudo aqui. bom. Foi muito bom o nosso papo. Obrigado. Né? O pessoal interagiu bastante aí no assunto. Obrigado. Volte mais vezes, tá bom? Obrigado, eu que agradeço o convite. Você atende criança, adulto ou não? Só adulto? Não, só adulto que eu atendo. Parte pediátrica eu deixo pro endócrino pediatra, que é o especialista na parte infantil. Muito certo? bom. Tá aí, gente, olha aí. Um hospital de emergência e trauma